aí, galerinha do É Nóis na Mate, eu sou Jeff Pezeta, professor e mestre no ensino da matemática pela PUC de São Paulo. E nesse vídeo nós falaremos sobre determinar o valor de um coeficiente de uma equação de segundo grau. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, por vezes você não precisa calcular as raízes, as soluções de uma equação de segundo grau. O que você precisa calcular é um valor de um coeficiente. Por exemplo, aqui eu quero calcular o valor do coeficiente A. Mas para isso o problema tem que te dar uma condição. Eu quero calcular o valor do coeficiente A para que essa equação tenha duas raízes reais diferentes. Raízes, solução da equação reais, duas raízes reais, duas soluções que estejam no conjunto dos reais, mas que sejam diferentes. E como é que a gente faz isso? Bom, primeiro vamos analisar o seguinte. Eu não preciso fazer uma equação de segundo grau completa para que eu saiba quantas raízes, quantas soluções reais ela tem. Basta eu perceber quanto é que vale o delta, ou discriminante. O delta também é chamado de discriminante. Eu tenho certeza, todo mundo pode ter certeza, que se o delta for maior que zero, uma equação terá duas soluções reais diferentes. Por quê? Porque se o delta for maior que zero, o x não soma e subtrai delta? Ele vai subtrair o valor de um delta, vai dar uma solução. Ele vai somar o valor do delta, vai dar outra solução. Então, se o delta é maior que zero, eu vou ter duas soluções reais diferentes. Então, eu vou calcular o delta considerando ele maior que zero. Para isso, eu preciso dos coeficientes. O coeficiente A dessa equação é A. O coeficiente B dessa equação é menos 2 e o coeficiente C dessa equação é 4. Então eu vou calcular esse delta em função desses coeficientes maior que zero. Ah, professor, mas como assim? Eu vou colocar aqui e você vai entender direitinho, quer ver? Bom, considerando que delta é o quadrado de B menos 4 vezes o coeficiente A vezes C, eu tenho então que o delta vai ser o quadrado de menos 2 menos 4 vezes o A, que é quem eu quero calcular, vezes o C, que é 4. Agora, o que eu sei? Eu sei que esse delta que eu estou calculando, ele vai ter que ser maior que zero. Reparem que eu cheguei aqui numa inequação. Inequação é o contrário da equação. Equação é uma igualdade. Inequação é uma desigualdade, é uma diferença. O prefixo ine, ele nega alguma coisa. Ah, isso daí é inexplicável. Não tem explicação. Isso daí é uma inequação, não é uma equação. Né? Ele nega a equação, então ele é uma inequação, uma diferença. Mas eu resolvo uma inequação como eu resolvo uma equação também. Ou seja, eu tenho que isolar a incógnita. E como é que fica isso aqui? Vamos ver. Bom, o que nós temos aqui? O quadrado de menos 2 é 4, né? Todo número negativo elevado ao expoente par dá positivo, 2 vezes 2 dá 4. Na multiplicação, menos com mais dá menos, com mais dá menos, vai ficar menos. 4 vezes 4 é 16, vezes A, 4 menos 16A maior que zero. O que eu vou fazer? Eu vou isolar a incógnita. O 4 que está multiplicando vai passar para cá subtraindo menos 16A maior que menos 4. O que eu tenho que fazer aqui? Numa inequação, quando você tiver a letra, a incógnita negativa, obrigatoriamente multiplique essa letra por menos 1. Senão o resultado não vai dar certo. Outra coisa, deixe sempre a letra do lado esquerdo. Por quê? Porque se você falar assim, ó, A igual a 2 e 2 igual a A, o A tem o mesmo valor. Mas se você falar A maior que 2 e 2 maior que A, aqui o A maior que 2, ele pode ser 3, ele pode ser 4. Aqui não. Se o 2 é maior que A, desculpe, o A aqui vai ser 1, o A aqui vai ser 0, ele vai ter valores diferentes, tá? Então, se você coloca a letra em posições diferentes, você não vai ter a solução da maneira que você deveria ter. Então, a letra sempre do lado esquerdo, a incógnita sempre do lado esquerdo, e quando for negativo, tá? Só a incógnita, não importa que o termo independente seja negativo. Quando a incógnita for negativa, obrigatoriamente você multiplica por menos 1. Como é que fica isso aqui? Pois bem, quando nós multiplicamos os dois termos, né, os dois membros de uma inequação por menos 1, a gente não inverte sinal, como tem gente que fala, a gente inverte operação. Cuidado com essa questão de inverter sinal, tá?
A operação inversa da subtração é a adição. A operação inversa da subtração é a adição. O maior que e o menor que, eles são operadores lógicos. Então a gente vai inverter a operação. O inverso do operador maior é menor. Se você não fizer isso, você não vai conseguir um valor de A que tenha duas raízes reais diferentes. Você vai conseguir justamente ao contrário, tá? Então é obrigatório, se você tiver o A negativo ou se você tiver uma incógnita negativa numa inequação, multiplique por menos 1 e inverta o operador lógico. O que a gente vai fazer agora? Passar o 16 dividindo e a gente vai chegar no valor de A que nós estamos procurando. Pois bem, eu pego o 16 que está multiplicando, operação inversa, então eu inverto operações, operação inversa da multiplicação à divisão, o A é menor que 4/16. No entanto, sempre que você tiver um exercício de matemática que termine numa fração que for redutível, reduza essa fração. A forma reduzida de 4/16, eu posso dividir tudo por 4, né? Não por 16 aqui. 4 dividido por 4 dá 1, 16 dividido por 4 dá 4. Ou seja, o A nessa equação, para que essa equação tenha duas raízes reais diferentes, ele deve ser menor que 1/4. 1/4, né? Se você dividir 1 por 4, tá? Você vai ter um resultado. Ele tem que ser menor do que essa divisão. Então, por exemplo, menor que 1/4. Se eu pegar aí 0, 0 não pode, porque 0 eu não vou ter uma equação no segundo grau. Mas se eu pegar menos 1, menos 3, porque 1/4 está perto do zero, né? Então, menos 1, menos 3, menos 4, menos 1000, menos 1,2, qualquer valor menor que 1/4, né? 1/4 aqui daria 0,25, tá? Se eu pegar 0,2, 0,2 já é menor que 1/4. Qualquer valor menor de 1/4 fará com que essa equação tenha duas raízes reais diferentes. Beleza? Se você quiser saber mais sobre a equação do segundo grau, é só acessar minha playlist que tem muita coisa de equação do segundo grau, tá bom? Obrigado pela atenção, te vejo no próximo vídeo. É nóis na Mate, simplificando a matemática para você.